E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um vídeo. Hoje eu vou tentar aqui fazer um vídeo sobre os principais problemas que estão acontecendo sobre esse empréstimo consignado da CLT. O que acontece, pessoal? Existem soluções e alguns problemas? Existem, só que tem outros que a gente vai ter que esperar o tempo passar. Bom, o principal problema que ainda está persistindo desde sexta-feira, e nós estamos falando que hoje, na quarta-feira, ainda persiste, é esse aqui, ó. O vínculo de trabalho elegível. Comecei a olhar, ainda continua comentários aqui no vídeo, continua com visualizações. Isso quer dizer o quê? Que continua com esse problema do vínculo trabalhista. Na minha carteira mostra, ó, os meus dados tá aparecendo assim, vínculo encontrado, SMS comércio, produto siderúrgico, ó. Estou achando que vocês estão contratando por contratado intermitente, ó. O meu aparece na carteira. Então aqui, ó, aqui o cara ficou chateado porque eu comentei nesse vídeo que poderia ser o caso do RH. Quando começou, tá, os problemas, a gente tenta entender o problema e tenta encaixar as devidas soluções. O do possui vínculo trabalhista elegível, tá, que tá acontecendo com muita gente, pode ser vários fatores. Vários. Primeiro, os teus dados através da empresa para o E-Social tá incorreto, algum problema nos dados. Aí eu falei, dá uma conversada com o RH. Primeira coisa, faz a conversada. Mas ele tá levando mais um problema para o RH. Não é questão de estar levando para o RH, é apenas consultar as informações, que eu acredito que eu já trabalhei em empresa que era uma bagunça a parte da contabilidade. Então, às vezes, pode ser sim a empresa. Não é um absurdo que eu tô falando. Que o fato que tu vai chegar na empresa só para perguntar se tá tudo ok, porque tu quer tirar um empréstimo e deu esse problema, não quer dizer que seja problema com a empresa, mas tu vai sanar uma dúvida ou não. Outra coisa, os teus dados podem estar diferente dentro do sistema do INSS. Isso aí tu vai ter que ir lá no INSS e tentar resolver. Então, ou a minha... Dessas três soluções, uma das soluções que eu acho muito concretas é que tu não vai ter condições de tirar esse empréstimo. Ponto. E aí o governo achou um jeito para te dizer alguma coisa. Porque para pra pensar, se todo mundo vai no INSS que tá com esse problema, e não é pouco, gente. E, gente, esse vídeo meu aqui tá com 35 mil visualizações, quer dizer que 35 mil pessoas estão passando por esse problema ou não passaram e estão ainda, ó, 2 dias. Ó, as pessoas ainda estão comentando, o meu aparece vínculo, mas nunca trabalhei na empresa que aparece, não sei de onde eles tiraram isso. Erro aonde? Nos dados que não tá batendo. Então esse é o problema que está acontecendo. Sua condição atual não permite empréstimo neste vínculo trabalhista, que também é um dos casos que está acontecendo. Como assim minha condição não permite empréstimo no vínculo trabalhista? Primeiro, o tipo de contrato que tu tem. Segundo, pode ser também que tu não tem tempo de carteira suficiente, que é 4 meses no mínimo. E terceiro, ainda as informações não estão bem encaminhadas para o E-Social. Isso pode te ajudar a ficar com um problema, tá? Vai pegar muita gente juros alto. Então aqui, ó, agora atualizou, mostra meu vínculo empregatício. E veio uma mensagem dizendo que a situação atual não permite empréstimo nesse... Então aí entra o que eu tô falando. Entra a parte que eu digo que não vai ser liberado para ti. Exatamente, já me respondeu aqui. Ó, alguém sabe o porquê? Ó, quer dizer que você é clandestino, seu empregador? Ó, não tem esse problema. É o que eu tô dizendo. Às vezes a própria empresa não repassou esse tipo de problema, não colocou a solução, não tá com todos os problemas. Tem muita empresa, gente, a própria empresa que eu trabalhava antes não pagava o FGTS em dia. Isso vai obrigar as empresas a tentarem colocar em dias as suas obrigações. Isso quer dizer o quê? Colocar dinheiro em imposto. É que assim, ó, não tô falando que tem muitas empresas gigantescas, mas tem muitas microempresas, empresas pequenas, que estão passando por instabilidade, porque o país está instável. Então acaba prejudicando as empresas. Então às vezes as empresas não têm dinheiro para pagar os impostos. Gente, não é raro o que eu tô falando. Acontece com grande frequência. Então, isso pode ocasionar às vezes, por isso que eu falei, fala com o RH para tentar sanar todas essas dúvidas, pessoal. Isso é um problema que pode acontecer normal. Então, a questão do vínculo empregatício ou a questão do que ele começou a falar, ó, a sua situação não permite empréstimo neste vínculo empregatício.
não tem o porquê. Aí é que tá. Não tem o porquê não ser liberado de ser consignado de CLT. Para pensar, não tem por que não ser liberado. Pô, é consignado CLT. Por que vínculo empregatício? Tem alguns vínculos que não tem permitido. Mas, cara, como o cara tá falando, tô trabalhando há 1 ano e meio na empresa. Ele não é contrato intermitente, o cara já tem 1 ano e meio de empresa. Como não pode? Como não dá? Então, foi o que ele falou, ó. O seu empregador não colocou todas as informações no governo, com certeza. Ó, o meu também está assim, ainda parecia que não tinha vínculo, agora atualizou o aplicativo e apareceu isso também. Então é um problema que está acontecendo e ainda não temos grandes situações. Ó, sua condição atual não permite empréstimo nesse tipo de vínculo trabalhista. Sou Eduardo, gostaria de mais informações. O meu também tem assim, então esse é um dos principais problemas, que ainda não temos solução. Mas como sexta-feira já dizer que a gente não tinha empregatício, agora vinculou isso, daqui a pouco atualiza novamente, a gente vai ter que esperar. Outro problema que está acontecendo, tá? Olha só, isso aqui eu achei um problema bem peculiar. Ó, chego na segunda-feira, diz que, ó, ontem tudo bem, simulei meu empréstimo, aí depois contratei ao sábado. Só que quando chegou segunda-feira, disse que foi cancelada a proposta. Só que quando entrou na carteira digital, ainda aparece lá que tem um empréstimo feito. Só que quando eu entro no contrato, ele diz que a situação do empréstimo foi excluída. Então, o que está acontecendo? A pessoa não entrou, não fez o procedimento, mas está dizendo que fez. Então, abre o olho também, porque às vezes tu vai apertando um monte de botão, aí tu quer tirar o empréstimo, já quando vê não está liberado, porque esses probleminha tá vinculado com a tua carteira e isso tá ocasionando um monte de problemas que tu não vai conseguir receber mais propostas. Outro problema é exatamente propostas de crédito não chegam. Eu coloquei um vídeo, cara, eu tava com proposta, aí eu autorizo e eu tenho que mandar novamente, ou some as propostas. Isso tá acontecendo, que é uma barbaridade para todo mundo. Ó, eu fui na Caixa ontem mesmo, fiz um empréstimo lá, muito rápido, sem burocracia nenhuma, app todo bugado. Então quem tem condições de ir no banco, até dá. Só que o bom é ser cliente já do banco, né? Eu acredito que vai ser mais fácil. Ó, meu marido sumiu todas as 4. O meu está aparecendo propostas, mas porque cessaram ao aparecer um Agibank, por exemplo. O Agibank tá dando um monte de bugada, cara. Eu vou dizer que o Agibank, ele ofertou empréstimo para todo mundo e tá escolhendo só os que ele quer. Sinceramente, o Agibank nem dá para contar mais como um banco tá conseguindo fazer, porque tá dando um monte de problema. Ó, mais uma enganação. Já fiz 4 simulações. Então tá acontecendo o quê? As pessoas, elas estão recebendo as propostas de crédito ali e na hora de passar não tá passando. Então, esse é um dos maiores problemas que vem acontecendo. Problema de vínculo que não tá sendo liberado. Problema de propostas não sendo aceitas ou sumindo. E o outro não sendo liberado por problemas de score, crédito. Ali eu já tive aqui um monte de comentário, tá? Porque eu fiz um vídeo. Ó, esse empréstimo não é para negativados, não tem nada a ver com consignado, tanto pelas taxas, aumento do empréstimo pessoal, tá? Isso aqui foi a questão que ele falou. A questão é, quando a gente consegue fazer a proposta, ela é negada. Por quê? Porque os bancos já falaram, principalmente Caixa Econômica Federal, que tem análise de crédito. Então, por quê? Agora no começo ainda não está liberada a parte do FGTS. Então, os bancos estão com uma análise mais criteriosa de crédito. Vai ser liberado para algumas pessoas sem crédito, negativado? Vai ser liberado. Porque não é todo mundo negativado que não consegue crédito. Pessoas que têm o nome limpo, não tem empréstimo, estão com problema. Outro problema que está acontecendo constantemente, que também vem falar, é se a pessoa tem um empréstimo e ela não está conseguindo tirar outro. E isso aí, o próprio Ministério do Trabalho lá, o ministro do Trabalho, comentou que seria um problema esse gap. O que é o gap? É esses 30 dias, tá, que tem pendente, que a pessoa ela não consegue liberar o empréstimo dela. Por quê? Porque ela tem outro pendente, está segurando. Por quê? Porque eles não querem estourar a margem consignatória. Tu imagina se tu tinha um empréstimo que tu já ocupava 20% da margem. E agora vem uma proposta que pelo próprio Dataprev está dizendo ali que tu pode tirar 35%, tu vai te endividar 55%. Então, isso é o momento que vai travar também a proposta. Bom, essas são algumas dos comentários que são muito repetitivos aqui no canal, os problemas que eu vim te destacar. E eu quero saber se tu tens algum outro problema desses que eu falei que não estejam aqui, para a gente tentar buscar um pouco de informação através do próprio site do governo ou de órgãos
que estão aí dos bancos, que eles estão se pronunciando, pra gente poder entender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal